Ao contrário do que a maioria pensa, a ciência por si só não é capaz de resolver todos os mistérios do mundo. Pois na verdade o que acontece são vários cientistas buscando defender novas teorias através de pesquisas. Por isso nada é indiscutível, e o que era verdade absoluta passa a ser questionado. E aí podemos ver a relação de progresso na ciência. Só que alguns assuntos nunca trouxeram consenso aos cientistas, e várias teorias existem, mas nada pode ser garantido. Conheça agora 7 coisas sobre a Terra que a ciência não consegue descobrir. Núcleo da Terra. Sabemos que o planeta Terra é subdividido em 3 principais camadas: crosta, manto e núcleo, e 2 descontinuidades, Mohorovičić e Gutenberg. O núcleo corresponde a aproximadamente 1/3 de nossa massa terrestre, apresentando as maiores temperaturas do interior do nosso planeta e profundidades que vão desde 2.900 km até os 6.370 km. Ele pode ser subdividido em 2 subcamadas, classificadas conforme os seus respectivos estados físicos: o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo é líquido, com uma fluidez muito maior do que a do manto, em razão das temperaturas que se aproximam aos 3.000 graus. Sua extensão vai de 2.900 km até os 5.150 km. Já o núcleo interno, por outro lado, é sólido, com temperaturas iguais ou semelhantes às encontradas na superfície do Sol, na ordem dos 5.000 graus. O fato de o núcleo ser sólido deve-se ao fato de a pressão ser extremamente elevada, algo em torno de 3 milhões de vezes maior do que a pressão atmosférica no nível do mar. Forma-se então uma liga metálica, maciça, de níquel e ferro, o que faz com que essa camada seja também chamada de NIF. Estudos a partir de ondas sísmicas sugerem que o núcleo interno gire a uma velocidade superior à rotação terrestre, o que indica que, no passado, o nosso planeta girava mais rápido. Afinal, como o núcleo interno está isolado mecanicamente do resto do planeta? Onde e como a vida se formou? A famosa sopa de proteínas, que teria dado origem à vida. A tese foi proposta em 1936 pelo bioquímico russo Alexander Oparin e explicava o surgimento dos seres vivos a partir dos aminoácidos, moléculas simples que formam as proteínas. Alexander acreditava que a atmosfera primitiva da Terra era composta por metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, e que na presença de altas temperaturas, descargas elétricas e radiação ultravioleta, os gases originavam os aminoácidos, estes, por vez, submetidos a um aquecimento prolongado, que formaram proteínas e foram arrastadas para os mares pela chuva. Na água, o choque contínuo entre elas deu origem a moléculas maiores, os coacervados, que conseguiram se organizar em moléculas e se replicar. Simples assim, né? Pois é, nem tanto. Isso porque pesquisas das últimas décadas mostraram que a atmosfera original não era a imaginada pelo russo. Não tinha nem amônia e nem metano. Assim, outras linhas de estudo surgiram, e uma das mais recentes afirma que os seres vivos começaram de sistemas inorgânicos, e não de moléculas orgânicas como aminoácidos. Esses sistemas seriam formados por ferro e sulfito, sal sem oxigênio que contém enxofre. Também teria aglutinados como pequenos compartimentos de rocha. Nesses compartimentos, os compostos sulfúricos se concentraram e aceleraram as reações químicas, que produziam moléculas complexas, como as proteínas e o material genético. Ou seja, os sistemas inorgânicos antecederam as moléculas orgânicas e incubaram a vida. Quando, porém, teria surgido então o primeiro ser vivo? Há mais de 3 bilhões de anos, provavelmente. E talvez não tenha vindo nem de uma sopa e nem de um sistema não orgânico, mas de seres estranhíssimos batizados de Archaea, que são micróbios diferentes das bactérias, capazes de sobreviver em condições extremas de temperatura e pH. Os Archaeas já foram descobertos em cavernas e se alimentavam de hidrogênio, compostos sulfúricos, manganês e outros metais, e não realizam fotossíntese. Por essa característica, cientistas acreditam que eles podem ter constituído a base da vida, oxidando derivados de enxofre, metano, ferro e outros metais. Vulcões. Embora representem grandes catástrofes naturais e provocam temor em quem resida nas proximidades, os vulcões também são considerados fontes de observação científica sobre o que acontece nas entranhas da Terra.
Tecnicamente, um vulcão pode ser descrito como uma estrutura geológica, muitas vezes em formato de cone, que tem origem na emissão de magma, gases e partículas. Segundo pesquisadores, os vulcões entram em erupção devido às atividades endógenas, ou seja, do interior da Terra, que são processos e eventos que permitem e provocam a ascensão de material magmático, lavas, gases e cinzas, do interior da Terra à superfície, numa liberação espetacular do calor interno acumulado através do tempo. Ainda não existe um consenso sobre quando um vulcão é ativo ou não. Em algumas formações, ocorreram várias erupções nos últimos milhares de anos, mas, atualmente, elas não estão em atividade. De onde surgiu o nome Terra? É impossível saber como originalmente surgiu o nome de Terra. A Terra é um pontinho no espaço. Ao contrário dos outros planetas em nosso sistema solar, a Terra é o único que não parece ser chamado diretamente com o nome de um deus grego ou romano. Usamos como, por exemplo, Vênus. Este é um planeta que está romanticamente nomeado com o nome da deusa romana do amor e da beleza, mesmo o planeta sendo um inferno ardente e quente. Marte é o planeta guerreiro, em homenagem ao deus da guerra. Embora a falta de forte campo magnético significa que este planeta não pode realmente lutar contra a radiação solar como a Terra pode. Você poderia pensar que a Terra teria um nome distinto e poderoso como Plutão ou Júpiter, o rei dos deuses. Em vez disso, a maioria das pessoas não sabe o significado da palavra Terra, e nem o porquê de não ter o nome de um deus grego ou romano. Então por que a Terra se chama Terra? No momento, não temos respostas para essa pergunta. Era do Gelo. Estudos realizados por cientistas da Universidade de Northumbria, localizada em Newcastle, Reino Unido, revelaram que em 15 anos a temperatura da Terra deve cair bruscamente, resultando em invernos rigorosos em todo o planeta. A informação foi revelada pela professora Valentina Zarkova durante o Encontro Nacional da Real Sociedade de Astronomia, que aconteceu no país de Gales. De acordo com as pesquisas lideradas pela docente, o Sol terá cerca de 60% de sua atividade reduzida a partir do ano de 2030, estendendo até 2040. Com isso, a Terra passará por uma mudança climática que os cientistas estão chamando de mini-era glacial, evento semelhante ao ocorrido no planeta em 1645. O fenômeno ocorre, segundo especialistas, devido a uma mudança no ciclo do Sol, que acontece em média a cada 11 anos. Devido ao movimento natural da estrela maior, os fluidos que ficam próximo ao núcleo do Sol e os localizados mais à superfície se opõem, causando então a anulação de ambos. Ou seja, um fluido se mantém no hemisfério sul, enquanto o outro está no hemisfério norte do Sol. Com isso, a atividade solar diminui, causando o resfriamento da Terra. A NASA publicou um estudo sobre a Antártica, que foi ganhando mais gelo ao invés de perder com o aquecimento global. E até agora ninguém conseguiu explicar o porquê. Aquecimento global. Um dos desafios para os cientistas reunidos em Estocolmo no painel da ONU sobre mudanças climáticas, o IPCC, é explicar o que está havendo com as temperaturas da atmosfera. Elas não estão esquentando no ritmo previsto pelas projeções do aquecimento global. Então, como justificar isso? Alguns críticos afirmam que pode indicar uma desaceleração da mudança climática, mas boa parte dos cientistas afirmam que a explicação é outra. Segundo eles, a resposta está no mar. Embora afete diretamente nossas vidas, com seus dias de chuva, calor, frio ou ventos fortes, a atmosfera é uma parte pequena no clima da Terra. A quantidade de calor armazenada pelos oceanos é um dos mais importantes indicadores das tendências climáticas globais. Isso porque o mar fica com 90% do calor que chega ao planeta. A atmosfera guarda apenas 2%. O calor acumulado nos oceanos responde por quase toda a energia adicional que a Terra vem guardando, diz o oceanógrafo americano Stefan Hansdorff, no blog Real Climate. Se os gases que despejamos na atmosfera aumentaram a capacidade da Terra de guardar calor do Sol, e se nosso planeta hoje armazena cada vez mais calor do Sol do que envia de volta para o espaço, então esse desequilíbrio deve se manifestar no mar, e é exatamente o que ocorre. Infelizmente, muitas coisas permanecem um grande mistério para nós. Quem sabe no futuro a ciência consegue desvendar esses mistérios. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima!